Vamos dar início a mais uma conferência do curso de conhecimento de si mesmo. Tema número 46. Como evitar ou impedir as poluições noturnas e as caídas sexuais. Então, já sabemos, e se não sabemos, vamos saber que nós precisamos conquistar a castidade, alcançar a castidade. Se nós quisermos fazer esse trabalho, precisamos conquistar a castidade. Porém, antes de tudo, precisamos saber o que é castidade, porque se comenta, se fala, se tem um conceito equivocado de castidade. Se diz que castidade é praticar sexo fora do casamento. Fornicação. Se diz que fornicação é praticar sexo fora do casamento. E se alguém não pratica sexo fora do casamento, é uma pessoa casta. Então, isso está errado. Castidade é diferente de adultério. E também é diferente de celibatário. Celibato é a abstinência sexual e não é castidade. A castidade é praticar o sexo com um único parceiro ou parceira sem derramar a energia sexual, sem chegar ao orgasmo. Isto é castidade. Em termos assim mais abrangentes. Porém, existem muitas formas de esclarecer. Há muito que se esclarecer sobre castidade. E o que é fornicação? Fornicação, se diz que fornicação é sexo fora do casamento. Está errado. Fornicação é derramar a energia sexual. Fornicação é chegar ao orgasmo. Então, alguém pode praticar sexo a vida toda com uma única parceira ou parceiro e, no entanto, não ser casta, fornicar. E é o que acontece. Essas informações são maldosas, são para enganar a pessoa, para enganar os casais e dar um entendimento equivocado para enganá-los, para que pensem que estão sendo castos, não praticando sexo fora do casamento e fiquem tranquilos. Então, vamos compreender e temos compreendido nestes ensinamentos o que é realmente castidade e o que é fornicação. Então, a fornicação é derramar a energia sexual. A fornicação é chegar ao orgasmo. Isso precisa ficar bem claro para nós. Precisa ficar muito claro. Porque para fazer esse trabalho, inevitavelmente nós precisamos aprender, ao invés de derramar a energia sexual, precisamos aprender a reter a energia sexual, reter o sêmen e transmutá-lo. Transmutar o sêmen para então criar os corpos internos. E a mulher também deve conter o orgasmo, não chegar ao orgasmo e transmutar a sua energia.
A transmutação vai ocorrer pelos canais de Ida e Pingala. Esses canais que nascem, Ida nasce no testículo esquerdo e termina na fossa nasal direita, no homem. E Pingala nasce no testículo direito e termina na fossa nasal esquerda. Na mulher, isto é invertido. Ida nasce no ovário direito e termina na fossa nasal esquerda, na mulher. Pingala nasce no ovário esquerdo e termina na fossa nasal direita. São aqueles cordões que circundam aquela torre do caduceu de Mercúrio. O símbolo da medicina, também o símbolo da contabilidade, usa o caduceu de Mercúrio como um símbolo dessa profissão, dessa atividade. E nos parece que o da contabilidade é o que está mais correto, por incrível que possa parecer. Então, precisamos alcançar a castidade. Não devemos derramar o sêmen e a mulher não deve chegar ao orgasmo. Porém, isso precisa ser conquistado, porque nós, todos da humanidade, estamos acostumados a permitir que a energia seja perdida. E isso parece normal. Nos dão a ideia de que é assim. E, na verdade, está completamente errado. A fornicação é a causa de, podemos dizer, 100% das doenças. Todas as enfermidades têm origem na fornicação. Podemos citar as dores nas articulações, é causada pela fornicação. As dores de coluna vertebral, causada pela fornicação. Todas as doenças, todas as enfermidades têm origem sexual. Então, estes ensinamentos nos vêm para nos ensinar a usar adequadamente a nossa energia sexual. Então, quando nós estamos na vida comum e corrente, nós não temos cuidado nenhum. Acreditamos que o sexo é para nos divertir, para prazer. E não é para isso. O sexo existe para criar os corpos internos, para nascer espiritualmente. E para nascer, precisa-se reter a energia. Não se pode, não se deve derramar energia. Quando se perde energia, se está perdendo átomos solares. Esses átomos entram na involução e com cada fornicação os defeitos psicológicos se robustecem e se criam novos defeitos psicológicos. Então, precisamos usar corretamente a nossa energia sexual. Precisamos aprender a usar corretamente a energia sexual. Então, quando se conhece esses ensinamentos e se quer praticar, no começo, no início, é difícil. Porque estamos acostumados
a ejacular, perder energia. E quando queremos reter, involuntariamente se perde energia, se cai, tem a cair. Então a perda de energia acontece por... a perda física acontece em uma poluição noturna, ou poluição, uma poluição quando se está dormindo, quando o corpo físico dorme, pode ocorrer uma perda da energia. E numa prática de sexo também se pode perder energia. Também existem então 3 tipos de fornicação. Existe a fornicação física, que é a perda da energia, a ejaculação. Isso pode ser então em uma prática de sexo ou numa poluição. Existe a fornicação mental, que é através dos pensamentos morbosos, que tem esses pensamentos origem nos defeitos psicológicos. Existe a fornicação emocional, quando nós namoramos de alguma pessoa, quando olhamos uma pessoa e ficamos desejando, essas emoções fazem com que a energia internamente entre em evolução e seja consumida. Se consome energia, embora não se perca fisicamente, porém emocionalmente se perde, se desgasta. E, então tem muitas formas de se perder a energia. E a poluição pode acontecer por várias formas também, por vários motivos. Então, as impressões são o que nos chegam através dos 5 sentidos. Nós recebemos as impressões através da vista, através do ouvido, através do olfato, através do tato e também do paladar. Com os 5 sentidos nos levam a gastar também, a perder a energia sexual, porque são as impressões. Por exemplo, nós vamos na rua ou em qualquer lugar e vemos uma pessoa do sexo oposto que nos agradou. Nós gostamos de alguma coisa, do corpo, da roupa, dos homens, dos seios, enfim, cada pessoa, cada defeito psicológico tem as suas preferências e se identifica com algumas partes do corpo da pessoa do sexo oposto. E então essa impressão fica gravada na nossa psique. Essa imaginação mecânica fica gravada e à noite, ou se diz à noite porque geralmente se dorme à noite. Então, quando nós dormimos, quando o nosso corpo físico dorme, o corpo astral sai e vai na 5ª dimensão, fica fazendo as mesmas coisas que nós durante o dia, durante as horas que estivemos acordados, fizemos. Então, se nós nos encontramos ou vimos uma pessoa do sexo oposto e nos identificamos com ela, alguma coisa nos agradou, durante as horas de sono, o corpo astral vai se encontrar com essa forma mental
que ficou dessa identificação do dia. Dessa identificação do dia ou de qualquer hora que se teve um encontro com a pessoa do sexo oposto. Essa impressão forma uma imagem. Fica gravada, essa forma mental fica gravada em nós. E quando o corpo físico dorme, o corpo astral sai. O corpo astral é o corpo das emoções. Então o corpo astral vai viver na quinta dimensão, sem freio nenhum. Porque na quinta dimensão não existe a personalidade não atua. Então vai viver, o corpo astral vai viver, e se no físico não houve o contato físico, no astral vai acontecer. Vai acontecer até uma cópula entre essa forma mental. A forma mental que nós criamos durante o dia, esse corpo astral, esse corpo das emoções vai procurar, vai se encontrar durante a noite. E há uma cópula, há um ato sexual. E esse ato gera uma poluição noturna no corpo físico. Esse gera uma poluição no corpo físico, seja noturna ou diurna, quando o corpo físico dorme. Então, através do cordão de prata, as emoções, as informações são passadas, são transmitidas do corpo físico ao astral e do astral ao físico. Então ocorre esse ato sexual de forma imaginária. Esse ato ocorre e a pessoa chega à perda da energia, a ejaculação do sêmen ou o orgasmo no caso da mulher. Então, para trabalhar isso e evitar que ocorra uma poluição, precisamos estar em estado de vigília durante o dia, quando andamos em qualquer lugar. Se nós já sabemos que precisamos reter as nossas energias, precisamos sair à rua em auto-observação, em vigília. Ver o que o nosso centro motor manda os nossos olhos olharem, as palavras, enfim, tudo o que tenha com relação ao defeito da luxúria. Tudo. Se nós vamos cumprimentar uma pessoa, tomar cuidado para não exagerar, talvez num aperto de mão, num abraço. Isso gera essa forma mental e se repercute então durante as horas que o corpo físico dorme e o corpo astral está fora. Então, para combater isso, para evitar, para impedir essa poluição por esse motivo, por essa causa, é estar em vigia, estar em auto-observação, atento, em recordação de si e pedindo a morte psicológica para cada desejo de olhar, de parar o olhar em determinadas partes do corpo. Isto não é fanatismo, isto é para quem quer fazer algum trabalho, fazer esse trabalho sobre si. Para quem quer transmutar as energias, precisa trabalhar, precisa eliminar o eu, o defeito da fornicação, o defeito que leva à fornicação, os defeitos, os eus luxuriosos.
Para isso, então, precisamos estar atentos ao que ocorre nos nossos centros. Tudo se manifesta em nós através dos centros, da vista, do centro motor, da fala, dos movimentos. Se nós giramos o corpo para olhar os olhos, estamos usando o centro motor. E assim precisamos estar atentos. Devemos estar atentos e segurar, não olhar e pedir a morte. Porque o fato de olhar é instintivo, é automático. Então, se nós estivermos atentos, nós vamos segurar o olhar e não vamos olhar e vamos pedir a morte. Então, assim se combate o eu da luxúria no centro motor. E se deve combater em todos os centros, os pensamentos, combater o defeito luxurioso nos pensamentos. E então, com esse trabalho, vai evitar as poluições noturnas e as caídas sexuais. Então, as identificações, por exemplo, se nós nos identificamos com alguma cena, ficamos nervosos, irados, isso consome a energia sexual e enfraquece e também pode causar uma poluição. E pode causar, de fato, uma perda da energia, uma caída sexual, se a pessoa for praticar a magia sexual também, isso leva a uma caída. Então, uma identificação com algum eu de ira, preocupação, nervosismo, consome energia e leva a caída sexual. A energia fica fraca. Então, não se tem a potência necessária, a potência que se precisa para reter as energias. Porque se gastou nessa cena de ira, de uma discussão, um bate-bocas, se consome muita energia. E então não vale a pena perder as nossas energias assim por nada. A energia sexual é a energia mais poderosa que nós temos e precisamos dela. Então precisamos combater os defeitos que nos roubam, que nos fazem perder essa preciosa energia. Então, a lascívia também, a lascívia são através dos pensamentos, através de algumas imagens de pornografia, através de muitas formas. Então, precisamos combater a lascívia, os pensamentos, a identificação com alguma pessoa do sexo oposto e fica recordando, fica trazendo essa imagem à recordação, à mente. Então, fica imaginando. E isso nos faz perder muita energia. Então, todos os eus luxuriosos nos levam à perda da energia sexual. Todos os eus. E não só os eus luxuriosos, todos os eus em geral. Todos os eus de ira, de ciúme, que se permite que esses defeitos
atuem, quando se permite que esses efeitos atuem nos centros, esses defeitos, qualquer defeito que se identifique com qualquer coisa, está gastando energia sexual, está desequilibrando os centros, consome energia, enfraquece. Então, na hora da prática, não se tem a potência necessária e facilmente se tem uma caída sexual. Então, são inúmeras as causas de se perder a energia sexual. Se perde com qualquer identificação, com qualquer preocupação, qualquer exagero que ocorra nos pensamentos, que ocorra no centro motor, que ocorra no emocional, qualquer centro, até com a comida, com o exagero na comida, está se consumindo a energia sexual de forma errada, equivocada. Então se consome a energia sexual em todos os centros. Os centros são consumidores de energia e assim causam as caídas sexuais e também as poluições. Também devemos tomar cuidado com os alimentos, com o que comemos. Então, um alimento que nós precisamos erradicar do nosso cardápio é a carne suína, o porco. Carne e derivados. Não se deve comer carne de porco nem derivados. Esse tipo de carne provoca caída sexual e as poluições. É impossível praticar a transmutação sexual quando alguém tem o hábito de comer porco, comer carne de porco e derivados. Não se deve comer. O porco não nos serve. A carne de porco e derivado não serve para aquela pessoa que quer fazer este trabalho. Realmente não serve. Porque relaxa os esfíncteres e assim provoca a perda da energia sexual. Também os peixes criados em cativeiro, que se alimentam com fezes de animais. Geralmente os açudes estão abaixo do curral e se empurra essas fezes dos animais para dentro do açude. Já é tudo organizado para lavar o curral e as fezes dos animais já vai para dentro do açude. Então os peixes comem e também se tornam inadequados para a alimentação de quem quer fazer este trabalho. Também os peixes de couro, como bagre, traíra e alguns outros peixes de couro, também não nos servem. Não servem para quem quer fazer este trabalho. As comidas industrializadas, os embutidos,
Esses embutidos, presunto, linguiça, salsicha, nada serve. Vai ficando pouca coisa. Os animais criados com esses anabolizantes, as aves, frango de granja, não nos serve. Então fica sobrando a galinha caipira e a carne vermelha. A carne vermelha é indispensável para quem quer fazer este trabalho. A carne vermelha é onde encontramos o elemento fogo, necessário para a transmutação da energia sexual. Então, não vale a pena ser vegetariano, vegano, também não nos salva. O vegetarianismo não salva ninguém, nem o veganismo, se é que se diz veganismo. As religiões de cozinha não servem. O que serve são os alimentos cada vez mais puros. Os alimentos transgênicos também são inadequados para a alimentação da pessoa que quer fazer esse trabalho. É preciso que o alimento, que o grão seja natural, que tenha os dois polos, que não seja híbrido, como o milho. Já faz mais de 50 anos que introduziram o milho híbrido, que só tem uma parte, só tem um polo. Não sei se é o polo positivo ou negativo, mas não tem os dois polos. Não tem a substância crística, já não tem o fogo. Então vai ficando pouco, mas quem quer fazer o trabalho precisa se cuidar, precisa ir se adequando aos poucos. Não é fazer uma mudança brusca de um polo ao outro, de um extremo ao outro. É uma mudança assim, ir compreendendo e ir mudando, ir transformando aos poucos, sem extremismo, sem fanatismo, sem essas coisas que acontecem, geralmente acontecem, de a pessoa estar num extremo e escuta algo que aquilo faz mal, ela vai para o outro extremo. Então aí também não é correto. Os extremos, em tudo os extremos são incorretos. Precisamos encontrar o equilíbrio através da reflexão, através da prática, através da morte psicológica, ir praticando e ir mudando aos poucos, não fazer uma migração, migrar de um extremo ao outro. Então são muitos cuidados que precisamos ter com a energia sexual para que não haja a poluição e a perda da energia. Então, as comidas, também existe o caso das bruxas, que podem atacar uma pessoa que começa a fazer esse trabalho, que recebe esse ensinamento e quer começar o trabalho. Então, as bruxas já são enviadas pelas forças do mal. Essas bruxas servem às forças do mal e podem atacar alguém no mundo. Enquanto a pessoa está dormindo, pode atacar o corpo físico. Então, para combater isso, para evitar
precisamos fazer as conjurações do Belinim e o círculo mágico, que está na conferência número 7. Fazer as conjurações e traçar o círculo mágico ao redor do corpo, do quarto, da casa. E lembrando que se alguém passar de onde está fechado o círculo, esse círculo é rompido. Então, na conferência número 7 se explica como fazer. E devemos fazer sempre que vamos descansar, dormir. Então, as bruxas podem atacar o corpo físico. Então, para combater isso, existe uma prática, algo que nós podemos fazer, colocar num prato ou em algum que tenha um suco, colocar mostarda preta em volta, fazer um círculo com mostarda preta e colocar no centro uma tesoura aberta. E é preciso que essa tesoura seja daquelas tesouras de ferro, completamente de ferro. Essas que vêm hoje em dia com cabo de plástico já não serve. Colocar uma tesoura aberta em cruz no quarto, então a bruxa vai ser presa. Ela é atraída e a semente da mostarda vai fazer com que essa bruxa seja presa. Então é preciso ritualizar com a semente da mostarda, pedir ao Pai que abençoe, que ritualize, que ordene que essa semente trabalhe e proteja o nosso corpo. Que nos proteja para fazer o nosso trabalho. Então vai prender essa bruxa. E aí então vai se saber quem é que está ou estava roubando a nossa energia. Também podem acontecer ataques durante o sono, durante o sonho. Alguém no sonho estar desatento e durante o sonho uma bruxa, para os homens será uma bruxa e para as mulheres um bruxo. Pode atacar no mundo astral, pode atacar o corpo astral e levar a um ato sexual, uma cópula, e assim repercute no corpo físico em uma poluição. Então isso também pode acontecer. Então, para fazer as larvas também, larvas são geradas, são criadas onde se pratica coisas profanas, conversas profanas, músicas profanas, por exemplo, de televisores onde são exibidas cenas de sexo, de luxúria, salas de cinema, cemitérios, igrejas também, estão repletos de larvas. Muitos lugares estão repletos de larvas, hospitais, casas de velório, esses lugares estão repletos de larvas. E
Então fazer uma limpeza, nós vamos aprender então fazer uma suástica. Essa suástica vai ser não vai ser a suástica de Hitler, vai ser uma suástica ao inverso. Essas pontas voltadas para a esquerda. Então, nessa suástica se desenha a suástica em uma lajota de cerâmica, e se cobre esse desenho, se faz o desenho para delinear a suástica, e se cobre isso com enxofre, se enche com enxofre, não sem antes fazer a ritualização do enxofre, do elemental do enxofre. Pede seu pai que ritualize, que ordene esse elemental e que permita usá-lo para fazer essa limpeza. E então se faz essa suástica de enxofre. E se pode borrifar álcool inflamável, álcool industrial, pode ser até etanol, com um borrifador desses que foram muito populares durante a Covid. Por exemplo, se borrifa o álcool nessa suástica e se põe fogo. E então as larvas vão cair, vão pular aí nessa suástica. As larvas vão se jogar aí, vão suicidar-se. E vai ficar, enquanto queima, azul. Depois que apaga, vai ficar vermelho, parecendo manchas de sangue. Então, enquanto queima, nós deixamos as janelas abertas, a casa aberta, e não inalar a fumaça. E pular de um lado a outro, saltar de um lado a outro, cantando o belilim, apenas o belilim. E também, se não quiser cantar, pode ser mentalmente, ou também, se não cantar, vai ter resultado. Então, fazer periodicamente essa limpeza com a suástica. Quando não fazer muito seguido, porque também tudo que é extremo, como já dissemos, é prejudicial. Não fazer muito frequente. Alguns meses, 2, 3 meses, deixar um intervalo de fazer. Também quando vai sair, vai em algum lugar, todos os lugares existem larvas. Você pega uma pitada de enxofre e se põe no calçado, embaixo, dentro do calçado, que as larvas sobem pelos nossos pés, sobem e se ficam flutuando no nosso campo áureo. Então nós sentimos uma coceira, não tem nada, mas sente uma coceira. É uma larva que está ali no astral e está causando essa coceira, essa comichão.
Então, fazendo essa limpeza e colocando uma pitada de enxofre no calçado com 3 dedos, uma pitadinha. Isso então vai ser bastante útil, porque precisamos cuidar da nossa energia. Então, são muitas as recomendações, e também o casal que pratica magia sexual não deve estar se acariciando durante o dia. As carícias são apenas para a hora da prática, são para acender o fogo, e não para todo dia estar se acariciando. Então, através do tato se ativa a energia sexual, e como não vai praticar, essa energia é perdida, cai em involução, e na hora de praticar não tem energia, não tem a potência suficiente, e ocorre uma caída sexual. Então, as carícias somente na hora para acender o fogo sexual, na hora da prática. São muitos cuidados, porém isso nós vamos aprendendo aos poucos, e não os extremos, não praticar nada sem a compreensão, e querer lutar para compreender, realmente compreender, e então fazer a mudança real, uma mudança consciente. Também a falta de concentração na hora da prática do arcano leva à caída sexual. A concentração deve cada um fazer nos seus órgãos sexuais, nas suas glândulas sexuais, na sua energia, cuidar da sua energia concentrado, fazer a prática concentrado nas suas glândulas sexuais, na sua energia, na imaginação. Então, são muitos cuidados que nós precisamos ter. Então, fazer a sublimação para a pessoa que não pratica a magia sexual por algum motivo, se é solteiro ou se é casado e não pode praticar por motivos de doença, por motivos de gestação e amamentação, não se pratica a magia sexual. Então, precisa fazer a sublimação. O homem precisa fazer a sublimação enquanto nesse período que a mulher não pode praticar. Também, durante o período menstrual da mulher, o homem precisa fazer a sublimação, para não perder energia de forma errada, para não perder em poluições, e essa energia ficar acumulada se perde então em uma poluição. Isso se chama o nível do vaso, que internamente nós temos um vaso onde a energia é depositada diariamente. Então, se esse vaso vai enchendo e não se transmuta, não se faz a sublimação, esse vaso derrama. Então, ocasiona uma poluição involuntária, uma perda involuntária da energia sexual.
isso ocorre enquanto a pessoa dorme. Então a sublimação se faz desta forma. Com a mão direita, o homem inicia tapando a fossa nasal esquerda. Se tapa e se inala, imaginando que a energia parte do imagina que a energia parte, tapa a fossa nasal esquerda e vai inalar pela direita. E imagina que a energia sobe desde o testículo esquerdo, logo passa no centro instintivo, já passa para o lado direito, passa ao lado esquerdo na altura do coração e já ao lado direito na altura da laringe, e então faz a clave de sol e exala. Então se faz dessa forma. Se solta, se destaca e se trabalha o saco. Então é ham, e já se inverte e se vai imaginar que a energia parte do testículo direito, porque está inalando pela fossa nasal esquerda. Vai então a energia partir do testículo direito, passa ao lado esquerdo, no coração ao lado direito e volta ao lado esquerdo, faz a chave sol e exala. Imagina que ela desce ao coração. Então é Hum, hum. Isso por 10 minutos. 10 minutos é o suficiente para que não se caia na poluição. Então este é o tema e nós estamos dispostos, sempre atentos para responder qualquer pergunta que possam nos fazer, que podem nos fazer através deste WhatsApp, que é 55 o Brasil, 62 a região, e o número é 91 92 93 55. Então é WhatsApp 55 62 91 92 93 55 mais 55 62 91 92 93 55. Muito obrigado e até breve.